ainda estamos habitando um mundo inferior, que é o mundo de expiações e provas. E estamos passando o quê? Para um mundo de regeneração que já entra na escala. É a transição para passarmos para um mundo superior. E isso não é fácil. É como diz, está sendo feita aquela faxina, aquela limpeza. E cada um de nós está tendo a oportunidade, embora a gente veja com olhos diferentes, né, e tal, que todos os problemas, todas as dificuldades que a gente está vivendo, nós não olhamos com olhos bons, mas são oportunidades para a gente ter a chance de se trabalhar, se buscar, se conhecer, para justamente trabalharmos o quê? Não como diz essa página, esse capítulo aqui, esse item, de olharmos os defeitos, julgarmos e condenar. O que nós estamos fazendo hoje pelo Brasil? Só tem notícias terríveis, né, nas reportagens, né, falando das roubalheiras que existem no nosso Brasil, e todos nós estamos julgando, criticando e condenando esses nossos irmãos. São nossos irmãos. Nós não podemos esquecer dessa condição. Então por isso que é tão importante a gente começar a refletir. Olhe bem o que Jesus disse há mais de 2000 anos atrás, quando ele falou sobre o argueiro e a trave no olho. Ele disse assim: como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou como é que dizeis ao vosso irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois então vede como podereis tirar o argueiro do olho de vosso irmão. Então, só a doutrina espírita para nos clarear isso. O que é o argueiro? O argueiro são ciscos. Nós enxergamos os menores defeitos nos outros, mínimo que seja. E os nossos? Quando a gente começa a criticar, julgar e até condenar esses irmãos, qual seja ele quem for, muitas vezes até no nosso convívio familiar, no ambiente de trabalho, por aí afora, será que nós somos melhores do que eles? Se a gente parasse, Dr. Bezerra diz bem assim: é importantíssimo você enxergar o defeito de alguém, mas só com um objetivo: de olhar para você e ver se você também não faz aquilo e nunca percebeu. E geralmente é assim, porque geralmente a gente enxerga nos outros os nossos próprios defeitos. Vamos lembrar daquela parábola dos trabalhadores de última hora, quando no final o senhor da vinha diz: vós tem olhos maus, eu não posso ter olhos bons? Porque eles viram, no momento que o senhor da vinha chamou aqueles trabalhadores de última hora e deu para eles o mesmo salário que deu para aqueles que trabalharam o dia inteiro, eles ficaram indignados. Se a gente fosse levar o pé da letra aqui, né, vamos dizer, uma pessoa que trabalhou 1 hora, diante daquela que cumpriu o dia inteiro de trabalho e ganhar a mesma coisa, nós iremos ficar indignados. Mas não era esse o sentido dessa parábola. E aqueles que, vamos dizer, o objetivo era o quê? Quantos e quantos profetas vieram no mundo, né, para trazer as mensagens de amor, mostrar esse Deus que é todo amor, todo justiça, misericórdia e bondade. Então foram os primeiros trabalhadores, Moisés e por aí, depois vieram tantos e tantos outros. Hoje, nós espíritas somos colocados como os trabalhadores de última hora. Olha bem, hein?
Olha a nossa responsabilidade. Lembrarmos daquela frase que Jesus disse: a quem muito é dado, muito será cobrado. O que nós estamos fazendo com todo o conhecimento que nós estamos recebendo? Isso só cada um pode responder. E ninguém, vamos dizer, não é necessário dizer, eu não estou fazendo, ninguém quer saber. Mas isso é algo que nós devemos fazer para nós. Que quem tem que saber disso sou eu. Eu estou fazendo algo de útil? Estou usando esse conhecimento para algo bom? É uma coisa parte pessoal, individual, íntima de cada um de nós. Porque, como diz aqui, nós não vamos enxergar o que os outros fazem de errado ou certo. Porque as coisas que cada um faz, única e exclusivamente, só é de benefício ou de prejuízo para si mesmo. Qualquer coisa que eu faço de bom, quem vai ter o lucro sou eu. Ninguém vai ganhar comigo. Se eu faço alguma coisa errada, o único prejudicado sou eu mesma. É muito difícil nós termos essa visão, porque ainda estamos muito presos às ideias antigas, né? Olho por olho, dente por dente. Então, aos poucos é que nós vamos exercitando. Eu não esqueço uma vez que eu vi uma palestra do professor César Reis, que ele disse o seguinte, que todos nós, sem exceção, toda a criação divina, vamos dizer, os espíritos, né, quando começam na sua infantilidade, recebem todas as virtudes em semente. Todas as virtudes. Mas o esforço de exercitar essas virtudes é nosso, é meu. Para mim, o exercício, como diz, o amor, todos nós aprendemos a amar. Eu ainda não considero que eu sei amar. Muitas vezes eu fico me questionando, será que é amor? Porque nós estamos muito distante. Que o verdadeiro amor é aquele que liberta. Nós geralmente queremos prender aqueles que amamos, como se fosse posse nossa. Por isso que a gente está ainda exercitando. O verdadeiro amor que a gente pode ter de exemplo é de Jesus. Que ele amou a todos, sem exceção, sem condicionamentos. Nós não. Nós amamos com condicionamentos. Eu amo se você fizer isso. Eu amo se fizer aquilo. Como agora mesmo, até no outro dia eu estava conversando com o meu fisioterapeuta, né? Ele, vamos dizer, que eu até entrei em contato falando de uma pessoa conhecida minha, dizendo que ele está estudando uma faculdade porque o pai quer. Mas o sonho dele era fazer outra faculdade. Como existem milhares e milhões de casos assim. Os pais têm como eu queria que meu filho fizesse isso, porque a pessoa não fez e quer se realizar nos filhos. Mas não questiona se realmente aquele filho quer aquela profissão ou não, se ele vai ser um bom profissional. É só vermos hoje a maioria dos profissionais. Muitos estão até péssimos. É como a Joana mesmo coloca, muitos escolhem uma profissão não pelo sentimento de gostar daquela profissão, mas sim, essa profissão vai me dar mais dinheiro. É como ela coloca, ela até divide, tem os profissionais operários e tem os profissionais mercenários. Seja qual título que for, não interessa. Então é isso que a gente tem que ver. Então ele estava falando, ele era fisioterapeuta, mas o sonho dele era fazer psicologia. A família foi totalmente contra. Eu não vou pagar essa faculdade. E ele acabou fazendo o que os pais querem. Embora ele mesmo disse, eu gosto da minha profissão, mas meu sonho era ser psicólogo. E aí? É isso que a gente tem que começar a refletir. Vamos dizer, não querer que o outro seja aquilo que nós... Quantos e quantos pais, né? Vamos dizer, eu tenho uma pessoa conhecida que eu acho que o sonho dela era ser dançarina. Então obrigava a filha a fazer balé. Meu Deus do céu! E por aí afora, a gente tem milhões. Uma vez, há muitos anos atrás, um colega do meu marido de infância, o pai colocou ele para fazer faculdade de medicina.
Ele só conseguiu passar lá na Amazônia. Ele ficou 1 ano lá. O pai mandava dinheiro, porque ele tinha que ficar numa pensão e tal, né? Aí no final ele chega e nos procura, o rapaz, quando ele veio daqui de férias. Pelo amor de Deus, eu não quero fazer isso. Eu não tenho vontade nenhuma de ser médico. Aí nós tentamos conversar com os pais, no final ele acabou abandonando mesmo. E, gente, é isso, a gente tem que ter essa consciência. Cada um de nós é uma individualidade. Não existe um ser humano, até no livro Renovando a Atitude Hamed, ele fala isso. Não existe um ser humano na face da Terra. Olha que somos quantos bilhões? Quem é que está atualizado aí? Acho que são 7 bilhões, né? Mais ou menos, eu não sei se é mais ou se é menos. Hã? Um pouquinho mais, né? 7 bilhões e tanto. Mas não existe um igual ao outro. Pode ser até fisicamente igual, idêntico, mas de personalidade, de modo de ser, é totalmente diferente um do outro. Por quê? Porque cada um de nós é o resultado de suas obras, das suas existências passadas. Então, vamos dizer, é só pegarmos agora, eu gosto sempre desse exemplo, acontecesse alguma coisa aqui de forte, cada um de nós ia ter uma reação. Isso é uma coisa natural do ser humano, né? Então, aí voltando aqui, argueiro. Argueiro é aquele cisco. E trave. Trave é um pedaço de madeira que está no nosso olho. Nós não nos enxergamos na realidade. Hoje eu estou tendo a oportunidade de me conhecer um pouco através do contato com uma pessoa que faz eu ter eu digo, meu Deus do céu, eu tenho essa reação, porque eu me procuro analisar. Que é isso. Eu digo, gente, aí a gente vai falar, são inimigos? Não, ao contrário, são os verdadeiros amigos, que nos ajudam a ver ainda nas nossas entranhas, ainda aquilo de defeito, de erros que a gente alimenta, que não tem conhecimento, nem lembra, nem sabe. Porque muitas vezes está lá guardado. Me fez lembrar de uma apostila, nem sei se eu já falei alguma vez aqui, que uma amiga tinha me emprestado. Que era o caso de uma senhora, ela devia ser psicóloga, ela tinha que fazer um tratamento especial com as suas clientes, dizendo que sempre para elas, a causa de todos os nossos males físicos está dentro de cada um de nós. Então ela tinha assim, resultados excelentes com as suas clientes, as que ela fazia terapia. Então ela trabalhava assim. Um belo dia ela descobre que está com câncer. Aí quando ela tem aquela notícia, ela se choca. Digo, meu Deus do céu. E o médico, olha, já está bem adiantado, é urgente o seu tratamento. Aí ela parou e refletiu. Bom, se eu falo com as minhas clientes para elas fazerem essa busca interior, por que comigo vai ser diferente? Aí ela pediu para o médico 3 meses para ela resolver o que ela ia fazer. Aí foi para casa e começou a buscar a origem daquele câncer, que era na área genésica, né, e tal. Aí começa a buscar, mas por que justo na área genésica? Trabalhou, ficou muito tempo para vir à tona a lembrança da causa. Aí ela veio de repente à tona uma lembrança que aconteceu com ela com 5 anos de idade. Ela tinha sido estuprada por alguém da família, que não sei se era padrinho, não me lembro direito, padrinho, alguém ligado à família dela. Quando ela lembrou que era um fato que já estava lá no inconsciente dos porões, como que esquecido, né, e tal. Aí ela começou a lembrar, quando veio a lembrança, toda a mágoa, todo ódio, ressentimento, revolta veio à tona, junto com a lembrança. Porque nenhum sentimento é tirado de nós se não for trabalhado. Nenhum. Fica lá, guardado nos porões. Tanto é que muitos transferem esses sentimentos ruins para outras encarnações. Aí vem com esquizofrenia, vem com 1000 problemas psicológicos,
Porque são sequelas das vidas passadas que não foram trabalhadas. Então, tudo, nós somos uma coisa, vamos dizer, quando você começa a se autoanalisar como essa máquina fantástica, nós somos fantásticos. É uma coisa, a própria vida é o maior milagre de Deus, né, e tal. E aí, quando ela lembrou disso tudo, até raiva de Deus ela teve naquela lembrança. Como Deus permitiu uma inocente passar por aquilo. E aí, o que ela começou a fazer? Ir lá para o passado não dá, né? Aí ela começou a trabalhar com os seus sentimentos. De conseguir perdoar. Se aconteceu, já tinha acontecido. É a mesma coisa, não adianta a gente chorar o leite derramado. O fato aconteceu, não tem retorno. Então vamos trabalhar com aquilo. Como o próprio Augusto Cury diz, nós vivemos muitas vezes, vamos dizer, orbitando em torno dos nossos sofrimentos. Isso é uma coisa masoquista. Acontece 1000 coisas boas, mas teve uma coisa negativa, é aquilo que vai ficar na nossa cabeça martelando. E aí ela começou a trabalhar. Quando ela sentiu que lembrava do fato, mas sem o menor ressentimento, sem mágoa, conseguiu perdoar aquilo, sabia que aquilo era uma coisa que passou, que tinha que passar na vida dela, ela disse, ai, estou livre, agora eu posso ir fazer o meu tratamento. Tinham se passado 6 meses. Aí ela retornou ao médico. O médico nem a reconheceu. Quando ela se apresentou e tal, foi procurar a ficha dela. E para mim a senhora já tinha morrido. Porque ele tinha dito que o caso dela era grave, né, e tal. Aí disse, bom, eu não posso fazer tratamento com a senhora, porque eu tenho que ver em que situação que a senhora está. Aí quando a examinou, ficou mais ainda aborrecido. Ele disse, poxa, o que a senhora veio fazer aqui? Veio mostrar que a senhora fez o tratamento? Ela não tinha mais nada. Tinha sumido tudo. Por quê? Porque a causa foi extirpada. Então, isso é que acontece com todos os nossos problemas físicos e morais. É a causa. Não existe, vamos dizer, doença que vem de fora. Não pode até ter o vírus, pode ter o que for, mas a origem está dentro de nós. Você pode estar lá, a hanseníase antigamente era um caso de extremo contágio, né? E tal. Eu visitava muito a colônia Tavares de Macedo e tinha uma senhora velhinha que era um doce de pessoa, né? Então quando ela nos beijava, nos babava toda e tal. Graças a Deus estou aqui. Não peguei. Por quê? Outro exemplo para mim é uma moça que foi lá no Hospital de Teresa de Calcutá. Ela descobriu que estava com hanseníase e começou a ficar a pele vermelha, não sei e tal, e foi lá e foi tratada lá. Mas ela gostou tanto do trabalho da Madre Teresa de Calcutá que resolveu ser voluntária no hospital. E trabalhando e tal, tinha um dos internos, era aidético. E ele começou a cantar a enfermeira, essa moça. Mas ela não tinha, vamos dizer, sentimento nenhum por ele. E ele ficava revoltado, indignado, dizia porque ele era aidético, por isso que ela não queria ter nada com ele. Ela dizia, não. Um belo dia, sabe o que ele faz? De raiva de ser rejeitado, ele pega uma seringa, tira o sangue dele e quando passa perto dela, assim, injeta o sangue contaminado dele nela. Ela pegou? Não. De modo algum. Então, mostrando que esse que é o nosso grande... Não temos medo de nada. Me fez lembrar também o Divaldo, que há muitos anos atrás, logo no início do trabalho dentro da área da mediunidade, ele foi chamado para ir visitar uma colônia de ancenianos, eu não me lembro do nome do local, eu acho que é em Goiás, por ali, por aqueles lados. E ele ficou apavorado, né? Meu Deus do céu, vou para lá e tal, né? Aí, Joana simplesmente disse para ele, ou você vai lá visitar, fazer o trabalho lá, ou você vai para lá. Aí disse, não, vou lá. Que é lógico, né? Porque é o medo, as pessoas têm esse medo, esse pavor.
Então não adianta, a gente tem que vencer esse medo. Porque ninguém passa por uma situação sem ter que passar por aquilo. E quem já leu, estudou o livro O Médico Jesus, de José Carlos de Luca, né, ele mesmo diz, as doenças não são inimigas, não são, vamos dizer, aquilo que veio nos destruir, nos fazer mal, ao contrário. Ele coloca que são as benfeitoras do ser humano. Que quando a doença surge, é para a gente começar. O que está de errado comigo? Se essa doença surgiu, me mostra que eu estou com algum desequilíbrio. E aí buscar, não ficar apavorado com a doença, e sim procurar a causa. São os nossos desequilíbrios emocionais, que são os nossos grandes vilões. Mas voltando aqui ao argueiro e à trave no olho do outro. Hoje em dia, o que todos nós estamos fazendo? Julgando, criticando, condenando essa politicagem. Eu não estou dizendo que eles estão certos, mas será que eu me manteria incorruptível lá? Não sei até onde. Não sei. Eu não posso dizer que sim nem que não. Então é isso que a gente tem que ter consciência. Quem sou eu para julgar? Então eu disse aqui, ó, uma das insensatezes da humanidade consiste em vermos o mal de outrem antes de vermos o mal que está em nós. Nós só temos uma obrigação diante da vida. É nos trabalharmos, é vermos, porque como diz aquela questão 919 do Livro dos Espíritos, qual o modo da gente progredir mais rapidamente? Alguém conhece a resposta? Estudar, não é? Não. Ter conhecimento. Conhece-te a ti mesmo. Que é assim que nós vamos realmente atingir os objetivos. Eu não estou aqui para consertar o mundo. Não estou para consertar ninguém. A gente em casa vive consertando filhos, maridos, esposas, sogras, mãe, tudo a gente quer corrigir todo mundo. E o meu único objetivo é corrigir a mim, para deixar desenvolver todo o potencial divino que eu recebi de Deus. Todos nós recebemos potenciais divinos, mas a evolução desses potenciais só depende de cada um de nós. É uma coisa individual. O meu progresso não vai acontecer através do progresso do outro. O meu progresso vai ser através do meu esforço. E continua aqui. Para julgar-se a si mesmo, fora preciso que o homem pudesse ver seu interior no espelho, pudesse, de certo modo, transportar-se para fora de si próprio, considerar-se como a outra pessoa e perguntar: que pensaria eu se visse alguém fazer o que faço? Ninguém se preocupa, faz as coisas, mas não está pensando se está certo ou está errado, né? Olha, uma das coisas que mais acontece com a gente, todos nós, sem exceção, sempre temos nosso guia espiritual nos orientando, mas também temos diversos companheiros espirituais que a gente atrai ao nosso lado. Eu sempre falo isso. Conforme meus pensamentos e meus sentimentos, eu tenho condições de avaliar os espíritos que estão me acompanhando. Se eu sou uma pessoa pessimista, negativa, pode ter certeza que os meus companheiros espirituais não são pessoas otimistas, ou são espíritos otimistas nem felizes. Ao contrário, são na mesma faixa do que eu. Então, tudo no universo gira em torno da afinidade e da sintonia. Só que, eu falo isso até com meu marido, que vira e mexe, eu tenho que chamar a atenção dele. No tal caso, a mulher não tem jeito, né, e tal. Mas eu digo para ele: você tem o teu guia espiritual que não te abandona nunca. Mas vamos lá olhar no Livro dos Espíritos, quando ele fala dos nossos anjos guardiões. Eles não impõem a presença deles de modo algum. Ao contrário, eles respeitam
quanto mais superior o espírito, mais eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Tudo é uma questão de eu aceitar. Vira e mexe, eu tenho intuições boas e outras negativas. Quem é que vai resolver qual das duas vai decidir? A boa ou a ruim? Sou eu. Sempre sou eu. E eles dizem mais ainda. Quando o espírito, o amigo espiritual, o guia espiritual vê que ele não está conseguindo chegar, é como que aquele que ele está cuidando, cria um bloqueio, não aceita as suas orientações, eles simplesmente se afastam. Que é uma questão de escolha individual. Prefere ficar com aqueles companheiros afins nas mesmas perturbações, etc. e tal. Embora eles tenham uma outra coisa bem melhor do que nós. Quando nós nos afastamos de alguém que não quer, vamos dizer, seguir a boa orientação, a gente se afasta. Mas eles se afastam, mas basta a gente dar, oh, meu anjo da guarda, me ajuda. Na mesma hora eles voltam. Tudo é uma questão que nós resolvemos. E isso daí, podem ter certeza. No outro dia, eu estou lendo o livro, que eu até comentei com ela, Lindos Casos, de Chico Xavier. E um dos que eu já tinha lido ele há muitos anos. Mas essa semana passada, uma colega estava lá, era usada, então ela me deu de presente. Eu fiquei apaixonada, né? Que eu estava querendo, que eu tinha o meu, também prestei para alguém e nunca mais eu recebi de volta. Aí quando eu li um pedaço, que a gente esquece, foi há mais de 30 anos atrás que eu tinha lido, né? Então teve um trecho assim lá, que para mim foi assim a maior bênção. O Chico Xavier estava numa fase assim muito doente, muito caído, que não pense que a vida de Chico Xavier, como esse grande missionário que ele foi fácil, ao contrário. A maioria de nós, talvez, se estivesse vivendo o que ele viveu, teríamos fracassado logo de início. E ele estava doente, arriado, cansado e tal, até com, vamos dizer, estava assim na dúvida, o prognóstico de ser tuberculose. E aí Emmanuel apareceu para ele. Chico, se prepara que essa noite eu vou te levar para o jardim de Deus. Aí o Chico Baito, que depressa, quando ele foi dormir, deitou logo, já pronto, já se entregando mesmo de coração, porque era aquela confiança plena. Aí ele mal dormiu, Emmanuel o tirou em desdobramento e o levou. Foi por um local lindo, que eu até imagino o local cheio de trevos, mas assim de cores esmeraldinas, assim, brilhantes. Era um local lindo. E num banquinho, viu um menino, uma criança, sentada no jardim, nesse banco no jardim. E ele tinha uma luminosidade alaranjada. Aí foi se aproximando. Quando se aproximou, o Chico sentiu que o menino pegou no colo como se ele fosse uma criança também. E aí o colocou nos braços e começou a afagá-lo, fazer um carinho no corpo inteiro dele e no final lhe deu um abraço. E aí ele acordou. No dia seguinte ele já estava super bem, não tinha mais nada. Então, foi a assistência que ele recebeu da espiritualidade maior. E isso me fez lembrar que há muitos anos atrás eu estava passando uma fase assim, que é aquela história da gente não entender as lições que a vida nos manda. De repente a minha vida virou um caos e tal, né? Aí quando eu deitei assim, eu estava assim, quase que depressiva. Estava me sentindo assim, desesperançada, como assim, meu Deus do céu, Deus me abandonou. Que até a Joana mesmo diz que tem muitos e muitos casos, as pessoas se veem como se fosse num local escuro, trevoso, sem luz, sem nada, sem um discernimento. Eu estava mais ou menos assim. E aí essa noite eu fiz a minha oração e tal, mas sem convicção nenhuma, a verdade é essa. Aí eu sonho
não sei que determinada hora da madrugada, da noite, né? Que eu estou indo numa universidade. Eu, mais ou menos, deduzi que era tipo uma universidade. Estava com a minha filha, andando lá e tal. De repente, eu vejo um rapaz novo. Eu olho para ele, ele olha para mim e diz: oi, tudo bem? Mas eu cumprimentei, mas meia sem graça. E gozado foi essa a minha reação, meio assim, sem graça, tímida, né, e tal. E aí ele se aproxima, diz: ué, você não vai me dar um abraço? Aí eu fiquei toda envergonhada e dei o abraço dele. Olha, por Deus do céu, no dia seguinte, quando eu acordei, eu comecei: meu Deus do céu, o que houve comigo? Aí eu comecei a lembrar o drama que eu estava vivendo na noite, na véspera, antes de dormir. Eu digo: gente, que besteira é essa? Então estava totalmente o oposto. Isso mostra o quê? Que a espiritualidade está sempre nos ajudando, sempre nos amparando, sempre nos assistindo em todos os momentos da nossa vida. E se a gente cada vez tem que trabalhar mais, ter essa certeza de que eles nos amam. Nós ainda não amamos direito, mas eles nos amam. Aquele amor puro e verdadeiro, que nós ainda estamos treinando. E aqui, para terminar também, né, tem aquela outra passagem: não julgueis para não seres julgados. Olha bem, passagem da mulher adúltera. Eu vou fazer um resumo rápido. Todo mundo deve conhecer bem essa passagem. Que Jesus estava com seus discípulos, de repente chega um grupo de cidadãos, né, e tal, e jogam a mulher adúltera na sua frente. E eles, lógico, eles tinham a intenção, quando fizeram isso, de pegar Jesus fazendo algo errado contra a lei mosaica, ou então contra a lei romana, né? Aí eles dizem: ó, na lei mosaica manda, ela foi pega em adultério, manda que ela seja apedrejada até a morte. Que dizes? Tanto é quem relata bem essa passagem é o irmão X. Ele disse o seguinte, que enquanto todos lá esperando a resposta de Jesus, e a mulher jogada no chão. E aí ele começou a escrever, estava abaixado, ficou escrevendo na areia. Só que o irmão X, que é Humberto de Campos, explica que conforme ele estava escrevendo na areia, cada um daqueles que estava lá querendo que ela fosse apedrejada, né, e tal, eles estavam vendo passagens de erros deles mesmos. Foi um fenômeno fantástico, que Jesus pode tudo, né, e tal. Então cada um viu isso. Por isso que ele, no final, ele se vira: aquele que estiver sem pecado, jogue a primeira pedra. Será que hoje, esse tipo de situação, vamos imaginar, pegasse um desses políticos, fosse jogado no meio de um público, né? Tem que ser condenado. Será que as pessoas iam se retirar? Ninguém teria coragem de querer punir, de castigar? Será que nós estaríamos nessa condição? Muitos se colocariam como algozes. Eu me lembro uma vez que eu estava dentro de um ônibus, lá em Santa Rosa, e de repente eu estava dentro do ônibus, o ônibus estava parado no ponto, de repente eu vejo um grupo de pessoas correndo atrás de um rapaz. Ele tinha acabado de roubar a bolsa de uma senhora. Olha, o pessoal de dentro do ônibus, ninguém viu nada, né, e tal. Aí, pega, ladrão. Aí o pessoal de dentro do ônibus, sem nem ter visto, sem nada, pega, mata. Mas é essa a reação do ser humano. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas atitudes de julgar. É o momento da gente começar a refletir. Eu sou Deus para julgar? O julgamento de Deus é totalmente diferente do nosso. Que quando Deus, vamos dizer, o que Deus, como é que Ele vê as pessoas que erram? Todos nós erramos, né? Como é que Ele vê? Ele quer que nós nos recuperemos. Não
sermos castigados nem punidos. Quando vem alguma vida difícil, com dificuldade e tudo, é porque nós somos rebeldes. Só na base, como diz, existem dois caminhos que nos levam à evolução, ao progresso. O caminho do amor ou o caminho da dor. Qual o caminho que a gente mais escolhe? É o caminho da dor. Do amor a gente não aceita. Não é Deus que não nos dá a chance. Nós é que somos rebeldes. Então é isso que a gente tem que ver e tal. E para encerrar, eu queria ler um trecho aqui, que são muitas passagens, que eu tenho essas anotações, que eu faço sempre quando eu leio e tal, eu vejo partes importantes, né? Essa eu tirei de um site, que eu gosto muito desse escritor espiritualista, que eu acho que eu indico até as pessoas a entrarem na internet, em vez de procurarem fofocas e tal, entrem nesse, Greg Braden. Greg com 2G no final, Braden com 2D-E-N. Então ele diz que ele faz um estudo, vamos dizer, ele pega todas as últimas pesquisas científicas, né, principalmente dentro da física quântica, que está cada vez mais desvendando a Deus, a energia espiritual que existe em toda parte, né? Então ele fala o seguinte: os antigos essênios, em um texto que tem mais de 2.500 anos, nos lembra de nossa relação com o mundo que nos rodeia. E diz simplesmente que o nosso mundo é nada mais, nada menos que um espelho daquilo em que nós tornamos nós mesmos. Então, quando olhamos dessa perspectiva, um mundo que parece cruel, estúpido e colérico, que traz sofrimento a nossos irmãos de todo o planeta, esse mundo é um espelho daquilo que nós tornamos como indivíduos, famílias, sociedades e nações. Não é bom nem mal. Não é um mundo que é bom ou mal. Vamos imaginar essas catástrofes que vira e mexe acontecem, né? Nem certo nem errado. É apenas um reflexo do que nós somos, do que a humanidade é. A condição do planeta é um mecanismo de feedback. Eu vou traduzir. É uma retroalimentação, é um termo dentro do computador, né? É o vai e vem, né? Então, se queremos ver mudanças em nosso mundo, devemos nos tornar esta mudança em nosso cotidiano. Se queremos paz, tolerância, compreensão, compaixão e perdão a nível global, devemos nos tornar isso. Na mesa do jantar, com nossas famílias, devemos nos tornar isso em nossas escolas também. Devemos pedir que nos eduquem através de paz, da compaixão e da compreensão. Isso não tem que ser enfadonho ou chato. Isso pode ser excitante, mas não brutal, estúpido ou cruel ou insensível. Em nossas vidas diárias, em cada momento, fazemos a escolha que nega ou afirma a vida em nossos corpos. Porque estamos ligados a essa rede, todas as nossas escolhas individuais ficam depositadas nessa resposta coletiva de nosso futuro. Se queremos uma mudança coletiva, devemos nos tornar nessa mudança individualmente. Então ele fala, quando ele diz assim, nessa rede, que os cientistas descobriram que a humanidade, toda a criação, está mergulhada numa rede energética e que influenciamos tudo, a natureza, todos nós influenciamos uns aos outros. Olha que responsabilidade nossa.
Cada um de nós. Então, quando a gente começa a ter essa consciência, já começamos a nos preocupar em quê? Como diz aqui, em mudar a mim. Que aí automaticamente estarei mudando a coletividade, que é tudo aos poucos, que me faz lembrar de uma fábula, né? Quando estava um filósofo passeando pela praia e tal, de repente ele repara que tem um beija-flor voando, molhando o seu biquinho na beira da água, né, e tal, e correndo para um ponto de fogo que tinha lá no alto da montanha. Mas ele ia incansável. Ia e voltava. Ia, molhava aquela gotinha de água, levava, jogava e ia assim, né? Aí no final o próprio filósofo se vira, que em fábula os animais também falam, né? Ele se vira para o beija-flor e diz assim: meu irmãozinho, você não está vendo que você não vai conseguir apagar aquele fogo? Aí ele, sem parar, disse: mas eu estou fazendo a minha parte. Que Deus nos abençoe e que cada um de nós possa também fazer a sua parte. Muita paz para todos.